eu, minha esposa, nosso filho, todos ali na Bahia. Nós ficamos na casa da irmã Luciana. Ele quer deixar isso como um momento de agradecimento, porque foram os dias maravilhosos que nós passamos ali. Ah, ela nos recebeu muito bem, fez comida gostosa, fez muito cuscuz. Tinha todo dia o meu menino, quando a gente voltou para casa, quase todo dia queria cuscuz. Agora que eu estou se acostumando. A Bahia é um dos lugares que, pelo que eu conheci, eu moraria lá tranquilamente. Fomos muito bem recebidos, tanto pela Luciana, a família dela, quanto pelos lugares onde nós passamos. As igrejas, na escola, nos outros lugares, muito bem recebidos. Não teve nenhum lugar que eu poderia dizer assim, alguém que os olhou de uma maneira diferente. Muita receptividade. Pensava que Goiás e Minas era assim, mas explica a Bahia também é. Não conheço tantos lugares. Vamos, nesse momento, eu, diferente do período da manhã, em que eu trouxe um estudo, eu quero mais trazer algo de uma maneira mais devocional, uma pregação. E essa pregação, ela teve aqueles períodos que eu falei para vocês hoje de manhã, em que eu estava passando dificuldades, Deus falou comigo através disso. E sempre nas minhas aulas no seminário, no primeiro dia eu gostava de trazer uma mensagem para os alunos de alguns minutos. E eu levei essa pregação. Aqui eu amadureci ela e, e desenvolvi ela melhor. Também o tempo passou, muitas coisas mudaram, mas essa palavra permanece no meu coração. E naquele dia que eu falei ela na sala de aula, teve um aluno que ficou muito incomodado com o que eu falei. E ele disse que não concordava comigo. Eu falei, o irmão tem todo tá livre para não concordar, sem problema nenhum. Mas ele não estava satisfeito. Ele queria falar porque que não concordou. Eu falei, fale. E ele falou, não usando a Bíblia. O que ele falou foi, eu não concordo porque Deus tem coisas maiores e melhores para mim. E isso que você está falando vai contra tudo isso. Então eu não posso concordar. E eu perguntei, e o que a Bíblia, o que o irmão tem de Bíblia para me dizer? Ele, não, é isso, eu entendo isso da Bíblia também. Então tá bom. Esse irmão, infelizmente, ele morreu ano passado, novo ainda. E conheço ele e até o ano passado, acompanhava ele. E ele não fez o que ele disse que Deus tinha para ele. Não fez. Ele não desenvolveu os ministérios que ele dizia que ia desenvolver, como ia desenvolver, as maneiras que ele iria fazer, não desenvolveu. E quando eu soube da morte dele, eu lembrei disso. Porque a gente pensa que a gente tem muito tempo nesse mundo. E a Bíblia mesma nos diz que o tempo é uma folha ou uma flor, que de manhã está lá, caiu à tarde e morreu. A erva que está plantada, alguém vem e arranca e ela dá. A vida é isso. Se a gente lê o livro de Provérbios, de Eclesiastes, principalmente Eclesiastes, se a gente não prestar atenção bem no que está sendo dito, a gente às vezes sai dele meio depressivo. Porque não é um livro de esperança. É um livro que joga a cada um de nós no lugar que nós temos, que é de ser humano. E o que Deus tem para mim e para você nesse mundo é que nós sejamos
seres humanos em tudo aquilo que Ele nos criou para ser. Tudo. E não como Adão e Eva apenas, mas como Cristo. Como Cristo. E foi quem viveu a humanidade na sua totalidade, sem nunca descer dela, sem nunca pecar. Porque o pecado que fez com que a humanidade ficasse menos humana, ou seja, desumana. O pecado fez isso com a gente. E Cristo veio para resgatar isso em nós. E esse sermão dessa introdução que eu falar aqui, ele é um chamado para a vida no deserto. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Êxodo 3, 1. Todos encontraram? Se alguém puder pegar uma água, por favor. Diz assim: certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto? Eu preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do meu povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que um dia depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus este monte. Quando nós pensamos em deserto, a gente pensa logo em um lugar cheio de areia, sem ninguém por ali, porque quando a gente fala, o lugar estava deserto. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver, nós vamos ver várias vezes Deus trabalhando com o seu povo no deserto. O povo que sai do Egito eram alguns milhões de pessoas, todas estavam no deserto. E se nós lemos agora esse texto, pensando onde Moisés está, nós vamos ver que Deus chama Moisés estando no deserto. Se a gente for ler o texto ali, onde pegar o mapa,
e tentar entender onde Moisés estava com o seu sogro, com sua esposa, com aquele povo ali, era também no meio do deserto. Tudo aquilo era no deserto. Mas uma coisa que a gente precisa perceber na vida de Moisés. Moisés não nasceu no deserto. Moisés nasceu em circunstâncias difíceis para o seu povo, que eram escravizados. Faraó tinha mandado matar todos os primogênitos do sexo masculino. E Moisés foi escondido pela sua mãe e depois foi colocado num cesto, foi encontrado pela filha de Faraó, pela princesa. Moisés cresceu como príncipe. A vida de Moisés foi totalmente diferente dos seus antepassados, dos seus irmãos de Israel, tudo diferente. Moisés cresceu com um pensamento grandioso. Talvez de alguém que chegasse a um cargo excepcional de governo ali no Egito. Irmãos, quando a gente fala disso e pensa de uma maneira missionária, a gente olha para Moisés e a gente tende a pensar que o chamado missionário, ele é só para algumas pessoas. Já vi algumas pessoas dizendo assim, eu não sou como Moisés, eu não sou como Abraão, não sou como Jacó, não sou como Paulo, não sou... E a gente olha para isso e pensa que missões se limita a isso. E nós fazemos isso como uma maneira de escapar do chamado missionário que é para todos. Quando nós olhamos a Bíblia, como nós falamos hoje pela manhã, ela trata a missão como uma identidade do verdadeiro discípulo. As missões que nós como igreja devemos viver, ela faz parte daquilo que nós somos. E a diferença é que algumas pessoas elas vão atravessar oceanos, outras elas vão atravessar a rua. Mas ninguém segue o Cristo crucificado sem ser empurrado para fora do conforto. E foi exatamente isso o que aconteceu com Moisés. Moisés ele viveu e cresceu dentro do sistema egípcio. O pensamento dele era de dominador. Mas, ao mesmo tempo, dentro dele também havia um outro pensamento. Um pensamento de libertar e ajudar quem precisasse. E foi nisso que ele viu alguém sujigando, maltratando um hebreu. E o que ele fez? Foi lá e matou o egípcio. Foi lá e matou. É muito comum na nossa vida cristã a gente tender a fazer coisas que não foi exatamente o que Deus nos chamou para fazer. E geralmente essas coisas acontecem, elas não acontecem quando nós estamos vivendo as missões. Elas acontecem quando nós estamos vivendo um estado de conforto. São o momento em que nós estamos mais confortáveis diante do reino, são os momentos que nós mais cometemos erros em nome do reino. Por exemplo, Davi, Abraão, mentindo. Quando ele chegou no local onde tinha o favor do rei, o rei fala, olha, eu vi uma mulher lá conversando contigo, quem é? É minha irmã. Ao invés de dizer minha esposa, é minha irmã. O filho dele fez a mesma coisa. Sempre que alguém que deveria estar vivendo a plenitude do reino se volta para uma vida de conforto, esse é o momento em que eles mais cometem as falhas em nome do reino de Deus, em nome de Deus. E com Moisés não foi diferente. E o que sobrou para Moisés? Fugir para o deserto. Deus chama ele de dentro de um sistema, de uma vida que tinha todos os recursos, e ele se tornaria
um grande homem naquele lugar para o deserto. Deus, ele desorganiza a falsa segurança. E é por isso que Davi várias vezes diz em seus salmos, muitos confiam em carros, em cavaleiros, mas a salvação vem do Senhor. Outras pessoas acreditam que a segurança está no dinheiro, está em outros bens, está na família. Mas isso tudo é falsa segurança. E Deus quer desorganizar isso. E Ele vai usar as minhas falhas também, que eu tive, enquanto não deveria ter, mas eu tive, para desorganizar isso, para a glória dEle. E o quando é que eu vou ser capaz de largar tudo isso e fugir do meio do deserto? Deus, ele leva Moisés para o deserto não como um castigo, mas como uma escola. E Deus, da mesma forma, ele não nos treina no deserto para virarmos turistas do deserto. Ele não quer que nós viremos dias no deserto, dias turísticos do deserto. Ele quer nos moldar no deserto para conduzir gente pelo próprio deserto. E que deserto é esse? O deserto é essa vida. Toda essa vida. Só que apenas quem se torna discípulo de Jesus consegue perceber que essa vida é passageira. Que essa vida, nós somos peregrinos. Que essa vida é um constante deserto árido que não tem nada que possa nos levar à salvação e conduzir ninguém a ela. E é por isso que isso aqui é um deserto. O deserto para Moisés é um deserto real. Mas o deserto na vida do cristão é um deserto simbólico. E mostra para nós para que Deus nos chamou, para que Ele nos escolheu, para que Ele nos fez estarmos em Cristo Jesus. E é por isso que eu e você não fomos chamados para viver no conforto. Muito bom estarmos aqui em um lugar confortável. Isso é bom. Mas não foi para viver todos os dias aqui que Deus nos chamou. Se eu escolho viver todos os dias só no conforto, sem reconhecer o chamado de Deus para o deserto, eu vou sempre estar fazendo besteira. Vou estar sempre metendo os pés pelas mãos. Vou estar sempre negligenciando o verdadeiro chamado de Cristo. Tudo porque eu escolhi me satisfazer. Deus, ele não nos chama para aparecer. Ele nos chama por um caminho. E esse caminho, ele passa pelo deserto. E ele sempre termina no deserto. Então, talvez a sua vida está difícil. É o deserto. A sua vida está bem. Continua sendo deserto. Desertos têm oásis. Deserto tem outras coisas que podem ser boas, agradáveis. Pessoas conseguem construir pequenas comunidades no meio do deserto. Mas não deixa de ser deserto. Não deixa. Deus nos chama quando nós estamos bem instalados. Está lá em Êxodo 2, versículo 1 a 10, onde Moisés estava. E Moisés, ele foi criado naquele palácio, ele tinha nome, educação, acesso a tudo o que ele quisesse, status. Ele aprendeu a linguagem do poder e ele conheceu por dentro desse sistema que escravizava o povo de Deus. E hoje, Deus continua chamando gente dentro de estruturas. E que estruturas são essas? Carreiras, projetos, estabilidades, planos. Às vezes, a pessoa está bem, entre aspas. E aí, Cristo chega e muda tudo. Ele muda o centro da vida dessa pessoa. É interessante. Se a gente pega uma bússola,
ela sempre mira para o norte por causa do magnetismo da Terra. Então alguém disse que para onde ela mira é o norte. Mas se a gente pegar um ímã e colocar em volta da bússola, a bússola começa a girar. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele vem até nós e ele nos tira todas essas estruturas que estavam servindo apenas para nos fazer. Ele tira isso tudo do centro e muda o centro para ele. E quando ele muda o centro para ele, nós ficamos desorientados. E quando nós ficamos desorientados, não temos outro lugar a não ser buscar nele a orientação ou a reorientação. Não tem outro jeito. A única maneira de vivermos orientados no deserto dessa vida é por meio da orientação de Cristo. Não tem outro jeito. A vida ela deixa de ser sobre subir e passa a ser sobre servir. Eu não tenho mais que subir na carreira. Não importa o quão bom você seja um funcionário, um profissional, e deve ser o melhor possível. Ninguém deve negligenciar isso. Mas a razão pela qual você faz isso, o centro pelo qual você vive isso, precisa mudar. Deus não quer tirar a sua carreira. Eu aprendi tanta coisa, agora Deus quer tirar. A não ser que isso seja por exemplo, realmente mal para você e para alguém, Deus não quer tirar isso. Deus quer reorientar tudo isso para a glória dele. Inclusive, isso faz parte do projeto do NAS. Missão NAS, que é usar tudo que você tem. Não quer tirar nada. O que Deus te deu. As suas fraquezas, as suas forças, as suas bênçãos, as suas dificuldades, tudo. A sua família. Deus quer usar tudo. Ele não quer arrancar, a não ser que seja pecado. Ele quer usar. O que ele quer é colocar a orientação dele na sua vida. O que você faz, não seja para você subir, mas para você. É isso. Um cuidado importante que nós precisamos ter é que a gente tem que tomar cuidado para não demonizar nem estudo, nem trabalho e nem recurso. A gente não pode demonizar estudar, trabalhar e conseguir recursos. Isso não é mal e nem bom. O que nós fazemos com eles diz se nós estamos usando para nós ou para a glória de Deus. Nunca demonize estudo. Se alguém fala, não estude, não faça faculdade, não faça isso, mantenha um pé atrás com esse tipo de gente. Deus é que criou o conhecimento. O conhecimento é bênção. O conhecimento é aquilo que nós, através do que Deus deixou no mundo, podemos aprender. Por isso que Ele nos deu um cérebro. Para nós entendermos. Fique imaginando Adão ali no Éden, a capacidade dele de dar nomes para coisas que ele nem sabia o que era. Ele nunca tinha visto, ele tinha acabado de ser criado. Ele começa a nomear os animais. É muito fácil nós darmos nomes para as coisas hoje, comparando as coisas. Mas Adão não tinha nada disso. Conhecimento maravilhoso é o homem, ser humano sem pecado. Isso é bênção, conhecimento, estudo, trabalho, recurso. Moisés usou tudo que ele aprendeu. Então o ponto é, o palácio, ele não pode se tornar o nosso Deus. Esse é o ponto. Moisés nunca negligenciou o que ele aprendeu no Egito. Inclusive é por isso que ele sabia tantas coisas. Talvez por isso que ele teria acesso. Porque ele sabia como, onde ir, o que fazer. Nós não vemos em nenhum momento Moisés dizendo, tudo que eu aprendi foi em vão. Isso não acontece. Até porque, se nós entendermos que Moisés aprendeu a língua, é provável que Moisés está falando tudo na língua. Na língua daqueles que estão no alto escalão do Egito. Moisés sabia. Deus nunca disse para Moisés,
Esquece tudo, vou te fazer do zero. Então, o que em mim ainda precisa de palácios para se sentir seguro? O que aí em você ainda precisa de palácios para se sentir seguro? Ah, porque eu não posso largar a minha casa. Ah, porque eu não posso largar a minha família. Ah, porque eu não posso largar meu trabalho. Ah, porque eu não posso nem mudar. Não posso fazer isso. Será que você não pode? Ou será que você não quer ouvir de Deus falar contigo? O Laviano falou ontem. Quando a gente ouve. Não é, Paulo falou, eu não senti nada, mas vou abandonar meu trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Ninguém está falando para você chegar lá na sua cidade e falar, vou largar meu trabalho. Quando você ouve o chamado de Deus, atenda esse chamado, custe o que custar, doa o que doer, atenda. Não importa se você vai ganhar menos, se você vai ter menos conforto, se você vai sair do seu palácio. Vá. O chamado, ele passa por uma ruptura. Em linguagem informática, Deus, ele desinstala. Deus desinstala você lá de onde você estava. Deus desinstala de dentro de você a sua vontade de se satisfazer o tempo todo. Deus desinstala de você essas falsas necessidades que a gente vai criando pelo caminho para dizer que sem isso eu não vivo. Eu não vivo sem isso, sem aquilo, sem aquilo outro. Deus vai desinstalando isso, people. Isso leva tempo. Isso acontece aonde? Quando a gente se dá conta que nós estamos no deserto. Enquanto a gente está no palácio, a gente não sente necessidade disso. Enquanto nós estamos vivendo como Moisés no palácio, nós nunca percebemos onde falta em nós. Mas quando Deus nos leva para o deserto, quando a gente deu aquelas mancadas, Deus nos levou para o deserto, e a gente começa a olhar e pedir o Espírito de Deus, através dele, ele vai nos guiando pela sua palavra e nos reorientando, ele vai desinstalando de nós tudo isso. E a gente lê aí no texto sobre Moisés, capítulo 2, tudo o que vai acontecendo com ele. Moisés, ele vê a dor do seu povo e ele tenta resolver do jeito dele. Está errado, ele foge. E é aqui que Deus começa a quebrar a nossa ilusão de controle. Porque, às vezes, muitas pessoas viraram pastores porque não conseguiam fazer outra coisa. E ele precisava cuidar da caminha. Ele ia ter um salário. E ele viu que ele está fazendo um monte de coisa errada. Ele precisa manter a segurança dele. É nessa hora que a gente precisa, pela palavra de Deus, olhar para dentro e perceber: nós estamos no deserto. E quem está conosco é Deus e a sua palavra. Lá em Hebreus, diz que Moisés ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Está lá em Hebreus capítulo 11, 24 ao 27. Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Foi desinstalado dele a adoção que ele teve. Não foi porque ele era mau e não entendeu tudo que a filha de Faraó fez por ele. Não foi por isso. Mas foi porque ele entendia que era a única maneira dele ser quem Cristo chamou ele para ser. Era deixando para trás aquilo que não fazia parte do reino de Deus. E ele preferiu ser maltratado por o povo de Deus porque ele olhava um galardão superior. Moisés viu isso de tal maneira que a gente vai ver no fim da vida de Moisés ele não podendo entrar na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém não.
na Jerusalém, na terra prometida. Moisés não pôde entrar. E a gente vê ali em Moisés a nossa humanidade. Quando Moisés está lá no monte com Deus, Deus fez tudo o que ele falou que ia fazer. Moisés, Senhor, deixa eu entrar. A gente ainda quer se apegar. Moisés ainda está querendo se apegar a um palácio desse mundo. Não era o Egito, mas era a terra prometida. No livro de Hebreus, ele nos conta que tanto Moisés quanto vários outros homens e mulheres eram pessoas das quais o mundo não era digno, porque eles ansiavam não a pátria humana, mas uma pátria superior e celestial. Mas mesmo ansiando essa pátria, Moisés disse: Senhor, deixa eu entrar. Porque o coração caído de Adão ainda bate dentro. A gente ainda quer se agarrar aos palácios do mundo. A conversão, quando ela acontece em nós, ela não muda só a nossa religião. Ela muda quem é o nosso Senhor. Ela desinstala de nós todo o outro senhorio. E a graça de Deus, ela não apenas nos perdoa, ela nos reorienta. E essa reorientação, quase sempre, ela inclui perdas, ajustes, renúncias e reposicionamento. Eu só não falei sempre, porque eu não conheço tudo. Por isso que eu estou falando quase 100. Pode ser que tenha algum momento, alguma coisa, alguém que, olha, Deus não exigiu mudança nenhuma. Eu não conheço quem não tenha sido exigido tudo isso. Perdas, ajustes, renúncias, reposicionamentos. Mas pode ser que tenha alguém, por isso eu disse quase 100. Deus, Ele não nos chama para acrescentar Jesus ao meu projeto. Eu tenho um projeto, eu acrescentei Jesus a ele. Não. Ele nos chama para trocar de projeto. É isso. O projeto do povo, quando saiu do Egito, o projeto deles, eles nem tinham ideia do que era. Tanto que, num certo momento, eles reclamam e querem voltar para o Egito. Em vários outros, eles falam muito mal contra Moisés. Em outro momento específico, eles constroem um ídolo porque achou que Moisés tinha morrido. Então o Deus dele morreu com ele. Mas Moisés é que tinha passado por tudo isso aqui. Aquele povo ainda estava se desenvolvendo. Quem tinha que se manter firme é quem foi para o deserto, aprendeu no deserto, cresceu de deserto, desenvolveu no deserto, sofreu essa desinstalação, foi reorientado para viver uma nova vida através de Deus. Em que área eu e você ainda estamos tentando fazer a obra de Deus do nosso jeito? Que área aí você está tentando fazer do seu jeito? Talvez Deus um dia te chamou, eu não sei, pode ser para ir para outro país ou para mudar de cidade. Você lá era jovem e Deus te chamou e o tempo passou, isso nunca se desenvolveu. Ou talvez Deus está te chamando agora, falando aí com você. Mas o que a gente ainda está insistindo em fazer, tentar fazer do nosso rei? Deus, ele nos leva para o deserto. No primeiro momento é porque ele é uma escola. Ele não é uma sala de espera. Mas ele nos leva para o deserto para nos tornar dias da reorientação de Deus. E quando ele nos leva para o deserto, ele nos ensina algumas coisas. Ele nos ensina dependência, ele nos ensina paciência, simplicidade, discernimento, sensibilidade para ouvir Deus sem ruído. A sarça ardente, que é esse trecho que nós lemos aqui, só foi possível porque Moisés foi para o deserto. O que Deus não falou com Moisés enquanto ele era o príncipe do Egito?
Porque Moisés não ia entender. Alguém chegou para mim, quando eu estava no seminário, e me perguntou assim, por que Deus prometeu que enviaria o Messias e levou tanto tempo para ele enviar? Eu não podia, depois que Adão e Eva pecou, o Messias ter nascido de Adão e Eva? E eu pensei, falei, não, o Messias não poderia ter nascido de Adão e Eva. Ah, mas Deus não é capaz de ter feito isso? Deus, Deus é, mas Adão e Eva não é. Abraão não é. Moisés não é. Nenhum deles é. É por isso que Jesus veio quando ele tinha que vir. Em que havia, Paulo chama isso de plenitude dos tempos. Em que tudo convergia para que o Messias pudesse nascer, pudesse viver e pudesse ser recebido. Porque sem esse deserto, todo esse deserto, nós passamos, que a humanidade passou, o homem não estaria preparado para receber. Deus sempre esteve preparado, mas nós não. É por isso que nós precisamos entender que nós estamos no deserto, para aprender tudo isso. Muita gente acha que o deserto ele é um sinal de que Deus nos abandonou. Às vezes é o contrário, ele é sinal de que Deus está preparando com carinho, tirando venenos do nosso coração, tirando a pressa, a vaidade, a necessidade do aplauso, o vício do conforto. Eu lembro um dia que eu estava no seminário, e quem vai para o seminário sempre tem essas histórias para contar. Eu estava, aquele dia que a gente está meio triste, eu gosto muito de chocolate. Eu sentei no meio-fio e só pensei na minha cabeça. Eu não orei, não fiz nada disso. Eu só pensei, eu queria muito um chocolate diamante negro agora. Não tinha nem um centavo para comprar chocolate. E fiquei deitado no meio-fio. Deitei lá, fiquei deitado na calçada. E de repente alguém chega e me chama. E fala, eu tenho um presente para você. Eu, o que é? Me entregou uma sacolinha e eu abri. É uma barra de chocolate de diamante negro. O deserto, Deus não te leva para o deserto para fazer o que você acha que ele vai fazer. Mas nesse momento todo, ele vai te mostrar de várias formas, às vezes muito simples, de que ele continua ali. E que ele continua cuidando. E se ele cuida, uma coisa tão simples, e às vezes até desnecessária, a gente pode pensar, por que ele vai nos abandonar em coisas muito maiores para a glória dele? Tem razão. No deserto, Deus não só nos dá as tarefas, Ele nos dá um coração novo. Tem mais. O deserto ele não é apenas sofrimento, ele é provisão. É onde aprendemos que pão não é só comida, é a fidelidade diária de Deus. É a fidelidade diária. É quando você pensa, acabou tudo. Deus vem, mostra e diz, nem começou. O que Deus está tentando nos ensinar nesse deserto que nós estamos passando? O que Ele está tentando te ensinar? O que você está ouvindo? Será que nós estamos ouvindo? Será que eu estou pedindo uma saída para Deus, enquanto na verdade Deus quer me oferecer formação? Talvez Deus não queira te dar uma saída. Ah, Senhor, me tira desse deserto. Não seria melhor pedir a Deus
que Ele te mostra como você pode crescer, aprender, se desenvolver para a glória dele, com o que você está passando. Deus, Ele nos chama no deserto, se revela no fogo que não consome. Eu acho isso muito lindo. Um fogo que não consome uma planta. Deus chama Moisés pelo próprio nome dele. Moisés, Moisés. Ele sabia exatamente com quem que ia falar. E muitas vezes a gente diz, por que eu, Senhor, leva outro, chama outro? Por que não fulano? Fulano desenvolve melhor, fala melhor, prega melhor, canta melhor. Por que não eles? Não é comigo. Mas a verdade é que Deus te chama pelo seu nome. Ele te conhece. Deus, Ele não chama uma massa. Deus chama pessoas. E Deus não chama a pessoa porque Ele quer trabalhar só a individualidade. Ele chama pessoas para trabalhar com relacionamento. Para trabalhar com aqueles que não estão conseguindo ouvir ainda. Porque Deus quer que eles também ouçam. Deus, Ele não chama só para fazer. Deus, Ele chama para estar diante dEle. Por isso Ele diz para Moisés, tira as sandálias. Tira as sandálias. E Ele diz o que daquele lugar? Que é terra santa. E que lugar é aquele? O deserto. O deserto, terra santa. Talvez a gente diz, mas ali era só aquele localzinho. É tão interessante que quando Moisés está com o povo diante do Mar Vermelho, Moisés vai para Deus e fala, Senhor, o que a gente faz aqui? Deus fala só assim, diz para o povo que marche. Se aquela terra também não fosse santa, eles não teriam passado pelo mar a seco. Terra santa é onde os discípulos de Cristo vão. Estão dispostos a tirar suas sandálias diante de Deus e partir nas missões, custe o que custar, para a glória dele, em amor que eles estão perdidos. Não. Alguém me disse, eu não tenho coragem de ir para a Índia, porque a Índia tem muitos demônios. Eu não sei se lá tem muito demônio, mais do que no Brasil, não sei se. Mas e daí, se tiver? Onde a gente for, o Espírito está nos levando. Onde a gente for, o mar está se abrindo. Onde a gente for, a sarça está queimando. É isso. Porque Ele nos chamou. Aí eu vou lá, chego lá e vou fazer do meu jeito. Vou disputar uma guerra de oração com o muçulmano. Ver quem levanta primeiro. Tem um caso que contava isso, não sei se é verdade, de que um pastor, um missionário, o muçulmano chegou para ele e disse, vamos disputar. Nós dois vamos ajoelhar e quem levantar primeiro, converte para a religião do outro. O pastor topou. Perdeu. Virou muçulmano. Por quê? Não aprendeu a formação do deserto. Nós não fomos chamados para disputar a espiritualidade. Nós somos chamados para servir a Deus, para tirar as sandálias e glorificar a Ele, porque Ele não se apresenta como qualquer um. Ele diz, eu sou o que sou, e eu sou te enviou. E é por isso que você vai, porque eu sou. Antes da missão, sempre vem a adoração. Antes da tarefa, sempre vem a santificação. E antes de ir ao povo, sempre vem um encontro com Deus. E se você já encontrou com Deus, por que nós ainda não fomos? A obra missionária ela não sustenta apenas com nossas agendas técnicas e paixão. Ela se sustenta com o fogo de Deus. E é esse fogo, quando é de Deus, ele não consome. Ele purifica,
Ele transforma, Ele liberta, Ele salva. É isso que Ele faz. E quando Deus ele está no centro, o missionário, ele pode até se cansar, mas ele não vai virar cinza, ele não vai virar pó, enquanto ele tiver que cumprir as missões que Deus deu a ele. O Labiano fala assim, pode viajar comigo à vontade, quando Deus não quiser me levar, é isso. Deus não vai levar enquanto ele tiver algo para fazer. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Alguém fala assim, todos vamos morrer. Paulo fala assim, fiquem comigo, porque se vocês ficarem comigo, ninguém vai morrer. Quando aconteceu o naufrágio, ninguém vai morrer, porque Deus me falou, eu não vou morrer, e quem estiver comigo também não vai. Porque Deus disse a Paulo uma coisinha, você ainda vai pregar em Roma. Então Paulo estava tranquilo. Quando Deus está no centro, o missionário pode se cansar, mas ele não estará vencido. A missão, Deus ele nos tira do deserto para guiar o deserto. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículos 7 ao 12. Quando Deus diz assim, eu ouvi, eu desci. E aí Deus podia falar assim, eu ouvi, eu desci e resolvi. Ele não falou isso para Moisés. O que ele falou? Agora vai. Agora vai. A missão ela nasce no coração de Deus e ele vê, ouve e desce. Então ele envia. Ele envia Moisés não como um profissional religioso. Não é um profissional religioso. Ele se torna um projeto, um instrumento do Deus compassivo. Para fazer outras pessoas caminharem pelo mesmo deserto pelo qual a gente o levou. Ele foi para o deserto, buscou o coco, voltou pelo deserto e morreu no deserto. E aqui a gente pode entender, Deus ele não nos prepara para o deserto, para nós sofra depois nos tirar do deserto. Ele nos prepara para nos tornar dias do deserto. Isso pode representar na nossa vida cristã as travessias das tentações, das perdas, da maturidade, do serviço, tudo isso. E é nessa travessia que nós aprendemos a confiar, a vermos a provisão, a vermos os milagres, aprendemos a cuidar, a ensinar os outros a não desistirem. E isso tudo nos conecta ao chamado que nós recebemos de Cristo. Mateus 28, 18. Ide e fazei discípulos. Tudo chega nisso. E assim como Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, 9, que ele nos tornou nação santa para proclamar. Ele não nos tornou nação santa para governar. Ele nos tornou nação santa para proclamar. Proclamar o Evangelho, as boas novas de Cristo. Moisés, ele vai dizer, quem sou eu? E a pergunta de Moisés, se fôssemos nós respondendo, no lugar de Deus, a gente diria, você é Moisés, que treinou no deserto, que foi capacitado, que se desenvolveu. Mas não é isso que Deus diz. Nós lemos aí, Deus diz, eu estou contigo. É isso que Deus diz. Deus não preocupou em ensinar para Moisés quem ele era. Moisés pergunta, quem eu sou? Deus diz, eu estou contigo. É isso. Você não precisa ficar sofrendo com quem você é. Você precisa saber que eu estou com você. O missionário, ele não é aquele que tem certeza de si. Muitas vezes ele não tem. Ele é aquele que confia na presença de Deus. Talvez você diz, mas eu não consigo. Confie na presença de Deus. E aí a gente precisa entender uma verdade sóbria sobre tudo isso. Que, assim como Moisés, é provável que nós também vamos morrer no deserto. Todo mundo aguarda ansiosamente o arrebatamento.
Ninguém quer morrer, quer passar pelo arrebatamento. E diz, eu creio. E diz, ninguém tira essa confiança de mim. Amém. Glória a Deus. Vai acontecer um dia. Não sei quando, mas é mais provável que nós morramos no deserto, como Moisés. Não, não tem outra maneira de sair da vida senão morrendo. O professor de filosofia dizia isso. Só tem uma forma de sair da vida, morrendo. Então vamos viver. Então vamos viver. Não tem outro jeito. O Evangelho, ele nos dá esperança, a esperança mais alta que existe. Uma esperança de que a terra prometida, ela não é geográfica. Ela não é um lugar nesse mundo. Ela é o próprio Cristo. Não é nem uma terra lá no céu. Ela é o próprio Cristo. E não é um lugar que nós podemos encontrar. Ela é a presença plena de Cristo em nós. E ela não é uma vida confortável. Ela é a promessa de vida eterna. É isso que ela é. A vida do cristão, do missionário, ela é esse deserto sem fim. E não tem como fugir dele. Mas ele não é um deserto sem sentido. Nunca vai ser. Nunca vai ser sem sentido. Por quê? Porque é um deserto com Deus, com frutos e com promessa. Uma promessa de Deus. Por isso que não é sem sentido. Para quem não entende isso, como o povo que saiu com Moisés do Egito não entendia, não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Mas para nós que vivemos no deserto, aprendemos, crescemos e fomos formados, reorientados pela palavra de Deus, nós sabemos que todo o sentido do deserto está em Deus. E a travessia, para alguns ela vai ser mais longa, para outros ela vai ser menor, mas uma coisa é certa, a presença de Deus, ela sempre vai estar conosco. Por isso, eu falo diretamente a três grupos. Primeiro, são os que estão no palácio. São aqueles que procuram conforto, controle, seus próprios planos. O que Jesus está pedindo que você solte na sua vida? O que ele está pedindo? Solte, deixe, vá, comece. Se você se sente essa pessoa no palácio, no conforto, no controle da sua vida, nos seus planos, o que Jesus está dizendo para você soltar? O segundo grupo é os que já estão no deserto. Porque quem está no deserto está cansado, muitas vezes passa por silêncio, rotina e luta. Mas uma coisa que Deus diz, eu não me esqueci de você, eu continuo te formando. Deus está com você no deserto. E para aqueles que estão fugindo do chamado, talvez por medo, por culpa, ou por dizer eu não sou capaz, Deus ele não está procurando ninguém que é impecavelmente competente. Ele está prometendo presença fiel. Eu sou contigo. Eu me lembro quando o Labiano pregou um dia lá em Catalina, sou do culto que nós fomos fazer fúnebre em relação ao Josias, e ele falou que ele colocou um Josias. Josias tinha muita dificuldade. Como é que eu vou? Eu tenho meus pecados. Eu tenho minhas dificuldades. O Labiano falou, eu também tenho. E sabe o que eu faço? Eu pego os meus pecados, boto na mão, filha. Enquanto Deus quiser que eles estejam comigo, eles vão estar. Talvez você está com um sentido medo, culpa e dizendo, eu não consigo. Deus não está pedindo para você conseguir. Ele só está dizendo para você, eu sou. Mas tá. Deus, ele procura pessoas que queiram
viver no deserto. Não porque você não está, mas para que você entenda, todos nós estamos. Amém? Vamos orar neste momento, para que Deus ele nos tire do conforto e nos adoece, para que Ele nos ensine a viver o deserto com Ele, e que Ele nos torne guias humildes para conduzir outros. Que nós possamos dizer, nós estamos aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento, pela tua misericórdia, obrigado por cada irmão e irmã. Eu te peço, Senhor, que essa palavra seja uma espada que vá ao íntimo do nosso coração e que ela possa separar, dividir tudo aquilo que é o que nós queremos segurar daquilo que é o que o Senhor quer que nós vivamos. E depois disso, tudo isso seja desinstalado de nós, para a glória do Senhor. Que nós possamos ir, caminhar, viver no deserto, que é essa vida, para a glória do Senhor. Que nós possamos conduzir outros por esse deserto, para a glória do Senhor. E que nós possamos viver e morrer para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.